partir dessa revolução aristocrática burguesa que se organiza o Estado burguês na Inglaterra, permite um livre desenvolvimento das forças produtivas. E é o responsável, essa revolução burguesa é a responsável direta pelo grande desenvolvimento das forças produtivas, do grande desenvolvimento do processo de industrialização que ocorre na Inglaterra, que mais ou menos inicia por volta de 1740 e vai até mais ou menos 1850, que é o chamado período da Revolução Industrial. Esse período da Revolução Industrial que estabelece as novas bases estruturais da sociedade burguesa capitalista, não é? Que Marx vai analisar no Capital. Então vocês vejam, ele é contemporâneo desse processo, não é? Ou seja, ele está vivenciando, está se informando, está vivenciando, ele vive esse clima, né? Vai por diversas vezes à Inglaterra, porque ele era descendente de uma família de empresários, comerciantes industriais, o Engels, e ele, muito jovem, né, assume a responsabilidade de cuidar de uma parte da propriedade da família, né, de indústrias. Então, jovem com 20 e poucos anos, já trava uma relação com essa sociedade proveniente dessa Revolução Industrial na Inglaterra. E ele escreve uma obra que, inclusive, antecipa a produção conjunta com Marx, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. É uma obra da juventude do Engels, onde já está delineadas as condições de vida do operariado inglês. Não é? Então, Marx vai sofrer essa influência muito grande, e Engels também, não é? Que vai ter a experiência direta desse processo. Ao mesmo tempo, ocorre o processo revolucionário burguês na França, não é? Como um marco de 1789, com a queda da Bastille. A famosa Revolução Francesa, a Revolução Burguesa na França, que para muitos, não é, e até recentemente era considerado como uma revolução clássica, um modelo de revolução burguesa. Não é? E essa Revolução Burguesa na França, ela basicamente se estende por um século de revolução e contra-revolução, que vai de 1789 até por volta de 1875, quando as contradições interburguesas da burguesia com a aristocracia, com a nobreza, se resolvem, os setores monarquistas abrem mão da reivindicação do restabelecimento da monarquia. E se estabelece a República na França, definitivamente já no final do século XIX. Né? Então conclui, vamos dizer assim, a Revolução Burguesa, depois de um século de lutas revolucionárias e contra-revolucionárias. E isso é o momento que Marx vive, né? Marx e Engels vivem com intensidade esse processo. Então veja, todos os dois são herdeiros dessa tradição, da tradição do pensamento que estava sendo elaborado, ao mesmo tempo que vive no bojo desse processo revolucionário e contra-revolucionário que marca a história europeia no século XIX. Não é? Então veja, eles tinham acesso não só à base teórica produzida, eles também participavam e tinham acesso direto a uma série de fenômenos que eles estavam estudando. Só está vendo o que está ocorrendo, a realidade, para conseguir entender aquele momento. Não é? E eles transformam isso numa teoria, não é? Uma teoria numa concepção de mundo. Diferente das outras concepções até então, não é? Marx, nas famosas cartas contra Feuerbach, não é? E essas cartas ou essas teses contra Feuerbach, não é? Foram traduzidos retirando a palavrinha contra, né? Porque adocica um pouco, né? A formulação do que o Marx dá é contra Feuerbach, ou seja, eles travavam uma luta ferrenha contra o idealismo e o mecanicismo materialista. Né? Então essas teses é contra Feuerbach. Essas teses são concomitantes a esse trabalho conjunto que ele está fazendo com Engels, de fazer a crítica da filosofia alemã, e escreve a ideologia alemã, que só vai ser publicada, se não me engano, em 1939. Né? Mas ela é uma obra seminal de grande importância, porque ela marca a tradição do pensamento humano, do pensamento da humanidade até então. Se no chamado jovem Marx e no jovem Engels já havia elementos da concepção materialista desde o primeiro momento, porque se nós formos observar na história dos dois, né, tanto um como o outro, quando eles se tornam adeptos da concepção hegeliana, ele já vem fazendo uma crítica a essa concepção.
E não é por acaso que a tese de doutorado do Marx é sobre Demócrito e Epicuro, que são materialistas, né, da Antiguidade Clássica, da chamada Grécia. Né? Então, já no início, mesmo com a formação do ponto de vista do idealismo, da dialética hegeliana, ele já tem informações e já começa, como um seguidor das ideias de Hegel, já começa nesse primeiro momento já também a fazer a crítica, porque já estava tendo acesso à concepção materialista e percebendo os limites da própria concepção hegeliana. Até indicaria para quem tiver interesse, não é? No Brasil só recentemente saiu a publicação completa da tradução da ideologia alemã, mas que lesse pelo menos a primeira parte que está publicada como ideologia alemã. Não é? Essa do ano passado é dessa grossura aqui, não é? Mas vamos dizer assim, tudo isso estaria resumido ali na primeira parte, não é? Que vocês podem ler, é muito interessante, aonde ele vai discutir justamente essa questão das concepções de mundo. Não é? E a questão central, do ponto de vista da filosofia, o que é o primado, aquilo que vem primeiro, né? É o ser ou o pensar. Né? Na tradição hegeliana, vem parte do pressuposto de que o pensar é que determina a existência do ser, ou seja, a existência de uma ideia, que Hegel denomina como uma ideia absoluta. Essa ideia absoluta desenvolve-se dialeticamente, e claro que na medida que essa ideia absoluta desenvolve dialeticamente, ela reflete na realidade sensível, na realidade material. Ou seja, desse ponto de vista, o primado é do pensamento. Não é? Se o primado é do pensamento, é impossível conhecer o mundo. Não é? Nós não conseguimos conhecer o mundo, conhecer a realidade, porque só é possível conhecer o mundo das ideias, não o mundo real, o mundo sensível. Não é? Já com Feuerbach, ele vinha pressupondo que o ser antecede o pensar. Só que ele não consegue fazer uma elaboração de fusão dessas duas concepções e perceber esse desenvolvimento dialético do próprio ser, do mundo material. E isso é feito por Marx e Engels nessa obra Ideologia Alemã, né? Que afirma que para que exista o pensar, as ideias, é necessário que exista concretamente um ser pensante. E esse ser pensante somos nós. Né? Ou seja, uma espécie animal que no processo de desenvolvimento, no processo de evolução, consegue produzir significados, abstrações e criar um mundo das ideias. Daí ele explicar que essa concepção idealista é nada mais, nada menos do que a inversão do mundo real, né? Um fantasma que paira sobre o mundo real, o mundo sensível. Então dever-se preocupar em entender como é que a dinâmica desse desenvolvimento do mundo real, dessa espécie que se organiza em sociedade, transforma essa sociedade, produz as condições da sua existência, e quais são as ideias que eles produzem. Então isso aí está sistematizado, não é, em 1846, nessa obra Ideologia Alemã. Poderíamos considerar um outro marco importantíssimo aí na tradição, que poderíamos talvez dizer que seria o marco formal, não é, do marxismo enquanto corrente teórica, enquanto corrente política, o Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista foi escrito sob encomenda da Associação Internacional dos Trabalhadores, Liga dos Trabalhadores, né, Internacional dos Trabalhadores, que se apresenta sob a forma de manifesto. Então, nessa obra, o Manifesto, que é um livrinho pequenininho, né, e não deve ser entendido como uma obra teórica, não tem essa pretensão, é um manifesto, deve ser entendido como manifesto, aonde ele coloca de forma bem sistematizada e sistemática essa nova concepção de mundo, e pela primeira vez ele liga as concepções de mundo, o pensamento, a possibilidade de compreender o mundo cientificamente, ligada com o interesse de uma determinada classe. Não é? Então a publicação do manifesto em fevereiro de 1848 marca o surgimento público do marxismo como corrente de pensamento, corrente política, filosófica, teórica.